Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Natanael, né? Então, espero que vocês estejam prontos para mais uma aulinha do nosso cursinho Ideia. Né? Hoje, mais uma aula de biologia que eu estou trazendo para vocês, certo? É uma aula de fotossíntese e quimiossíntese, que é algo importantíssimo, né? Quando a gente está tratando da questão de biologia, quando a gente está tratando da questão de energia, né? Quando a gente fala mais na parte de orgânico, né, compostos, substâncias orgânicas que são necessárias para a vida, né, como é que essas substâncias orgânicas são produzidas. Né? Então, esses são os métodos mais famosos, mais utilizados, né, na natureza para a produção disso. Certo? Então, vamos começar mais uma aulinha e espero que todos estejam bem. Vamos lá. Só para uma introdução breve, né, tanto sobre fotossíntese quanto tanto sobre quimiossíntese, certo? Basicamente, os responsáveis, né, por fazer tanto fotossíntese quanto quimiossíntese, eles são a base da cadeia alimentar, de todas as cadeias alimentares, né? Porque a gente sabe que as cadeias alimentares, elas precisam iniciar de alguma forma, digamos assim, energeticamente, né? Então a gente sabe que existem dois seres, né, que são os autótrofos e os heterótrofos, certo? Os seres autótrofos são, pelo próprio nome da palavra, auto é próprio, né? Trofos é basicamente de alimentação, né? Então eles produzem o próprio alimento. Autótrofos produzem os próprios alimentos, né? Que animais são esses? Que seres vivos são esses, na verdade? São plantas, são bactérias, né? São seres que fazem tanto a fotossíntese quanto a quimiossíntese, certo? Então eles produzem o próprio alimento. Certo? Só para a gente completar, né? Tem os seres heterótrofos, que eles comem, né? São seres que se alimentam, digamos assim. Certo? Basicamente são os seres que pegam alimento de fora, certo? Eles não produzem o próprio alimento, mas eles se alimentam de uma forma de outro animal ou se alimentam de plantas e daí em diante, né? Mas todo animal, mesmo sendo um carnívoro, ele vai comer algum animal que em algum momento da vida ou desse ciclo alimentar, né, dessa cadeia alimentar, vai comer ou essas bactérias ou essas plantas, certo? Então, por isso que a gente diz que são a base da cadeia alimentar, certo? Então, basicamente, para que serve a fotossíntese, para que serve a quimiossíntese? Né? Basicamente, elas servem para produzir matéria orgânica de matéria inorgânica. Certo? Então, eles são literalmente os seres que pegam energia e matéria inorgânica e transformam em energia em matéria orgânica. Certo? Eles são muito importantes para a sobrevivência. Se não existissem esses seres, não existiria nenhuma vida na Terra. Certo? Então, eles são importantíssimos para poder dar uma base para toda a cadeia alimentar, para todos os animais, para todos os seres vivos. Certo? São importantíssimos para daí em diante. Vamos começar pela fotossíntese, né, que é algo mais próximo da gente, mais simples da gente trabalhar, porque a gente vê com mais facilidade. Certo? Basicamente, a fotossíntese precisa de quê? Luz solar, certo? Dióxido de carbono, ou CO2, certo? E água. Pronto. São só essas três coisinhas que a fotossíntese precisa para acontecer. Certo? Então, basicamente, a planta só vai precisar dessas três coisinhas aqui. Se vocês forem observar, nenhuma dessas são compostos orgânicos. Né? Tanto o CO2 quanto o H2O, né? Tanto a água quanto o dióxido de carbono, são compostos inorgânicos. Certo? Então, vale a gente lembrar que a fotossíntese vai pegar compostos inorgânicos e transformar em compostos orgânicos ao final. Né? Vai produzir a nossa famosa glicose, né? Que a gente fala bastante, entre outros carboidratos em geral. Né, os carboidratos que são importantíssimos, que a gente até já viu na aulinha de quimiossíntese, de bioquímica, né, se vocês quiserem retornar lá para tirar algumas dúvidas. Né, a gente já viu falando sobre carboidratos, que é importantíssimo, são importantíssimos para a vida. Né? E aqui a gente está falando como a gente vai produzir esses carboidratos. Certo? A fotossíntese ela é dividida em duas etapas. É a etapa clara, né, ou fase fotoquímica, né, fase clara ou fase fotoquímica, e a etapa escura, que é a fase escura ou fase química. Qual é a diferença principal das duas? A fase clara, como o nome já diz, ela utiliza a luz, né? Precisa da luz solar. A fase escura, ela não utiliza a luz. Então, basicamente essa é a separação dessas duas etapas, certo? Lembre bem, fase clara, eu utilizo a luz. Fase escura, eu não utilizo a luz, ok? E ao final dessas duas, elas vão acontecendo de forma contínua, e ao final das duas etapas, né, ao final da etapa escura, a gente vai ter lá a produção, de fato, do nosso composto orgânico, né, do nosso carboidrato lá no final. Show? Vamos entender um pouco melhor sobre a etapa clara, né, ou etapa fotoquímica.
ok? Essa etapa, como a gente já falou, ela utiliza a luz do Sol, né? A luz do Sol, em energia química. Ela vai fazer essa conversão, né? Ela vai receber a energia solar, né? Transformar em energia química, ok? Porque a própria energia solar ela não consegue utilizar de forma direta. Então ela usa a energia solar para quimicamente energizar as células dela, né? Que a gente vai falar melhor com a célula, certo? Lá no tilacóide a gente vai falar melhor. Mas basicamente a ideia é, ela vai pegar a luz solar, energizar essa célulazinha, essa organela no caso, e essa organela energizada vai fazer alguma atividade, certo? Daqui a pouco a gente vai ver, mas basicamente vocês só tem que entender essa ideia de conversão. Vou pegar a luz solar e vou transformar em energia química posteriormente, beleza? Qual é a função, entre aspas, principal dessa etapa, né, na planta? Basicamente é produzir ATP e produzir NADPH2. Pronto, é isso que ela quer produzir, ATP e NADPH. Show, 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 tranquilo. Ela vai produzir essas duas célulazinhas, né? Essas duas moléculazinhas, na verdade, que a gente conhece como algumas moléculas transportadoras de energia, né? São moléculas que contêm energia em suas ligações químicas, certo? Então, essas energiazinhas aqui a gente vai usar lá na etapa escura, já já a gente vai ver melhor. Mas vamos entender primeiro como é que a gente produz essas duas moléculazinhas, certo? E a etapa clara, muito importante saber onde ocorre, ela vai ocorrer no tilacoide do cloroplasto. Para quem não sabe o que é cloroplasto, a gente deu uma aula de organelas, né? De células e suas organelas. Não me lembro exatamente qual é a aula, mas nessa aula a gente fala das organelas das células e até células vegetais também. A gente cita lá o cloroplasto especificamente e diz a função direitinho, certo? Só de forma bem resumida aqui, para a gente não perder a linha de raciocínio, o cloroplasto, ele basicamente é uma organela que tem clorofila, né? Que é basicamente um corante, certo? Um pigmento verde, por isso que as plantas são verdes, certo? Ele basicamente é uma organela que tem esses pigmentos, certo? Para poder captar a luz solar, certo? Então é aqui que acontece a fotossíntese. O cloroplasto ele tem a função importantíssima na fotossíntese, ok? E o tilacoide do cloroplasto, esse grandão aqui é um cloroplasto. Tilacoides são essas bolinhas aqui dentro do cloroplasto. Cada bolinha dessa é um tilacoide, certo? Então vai acontecer aqui dentro do tilacoide a etapa clara, ok? É dividida em duas etapas, a fotólise da água, que é a primeira etapa, a gente vai ver, e a fotofosforilação, que é quando a gente vai estar produzindo de fato lá o ATP e o NADPH2, certo? Primeiro a fotólise da água, aqui a gente vai ter fotólise, né? Tem a ideia da quebra, lise é quebra, foto vem de luz, certo? Então é a quebra por luz da água. Então eu vou pegar uma molécula de água, literalmente, e vou pegar a energia luminosa, quando irradiada nela, vai fazer ela se quebrar, né? Mas ela vai se quebrar como? Em dois íons de H+, meia molécula de oxigênio, certo? E dois elétronzinhos livres, certo? Isso aqui é a fotólise da água, certo? A gente pode ver a expressão aqui de forma mais simples. Vou ter duas moléculas de água, que vai liberar uma molécula de oxigênio, 4 íonzinhos de H+, né? 4 íons de oxigênio mais, de hidrogênio mais, e 4 elétrons livres aqui, certo? Então, beleza. Isso aqui é a primeira etapa da nossa etapa clara, né? O primeiro ponto da etapa clara começa aqui, que é quando eu vou estar liberando esses hidrogênio mais e esses elétrons livres, que já a gente vai usar eles, certo? Ah, Nathan, mas eu estou vendo aqui que está liberando oxigênio. Esse oxigênio é o mesmo oxigênio que libera lá, porque a gente sabe que a fotossíntese ela pega CO2 e água e libera carboidrato e oxigênio. Esse oxigênio aqui já é o oxigênio da fotossíntese? Sim, pessoal, certíssimo, muito boa observação, certo? Esse oxigênio é exatamente o oxigênio que sai da fotossíntese, certo? Então, não vai ter outra liberação de oxigênio posteriormente. A liberação de oxigênio da fotossíntese já acontece aqui na fotólise da água. É uma das primeiras coisas que já é liberada, certo? Então, vamos seguindo. A segunda etapa, como a gente já viu, é a fotofosforilação, certo? Esse quase que é um trava-língua, né? Mas a fotofosforilação, basicamente, é a etapa onde a gente realmente vai produzir o ATP e o NADPH2, certo? O que a gente vai usar na etapa escura. Então, fotofosforilação é muito importante também, certo? Basicamente, a própria fotofosforilação ela é dividida em duas etapas, né? Ou são dois acontecimentos, digamos assim. Tem a fotofosforilação acíclica e acíclica, certo? Vamos mostrar aqui melhor em uma imagenzinha, certo? Aqui a gente vai ter duas partezinhas da célula, que é o fotossistema 2 e o fotossistema 1, certo? Que eles vão estar lá no nosso cloroplasto, ok? E aqui eu vou ter
células de clorofila, certo? As clorofilazinhas aqui, que elas vão estar fazendo o quê? Recebendo energia luminosa. Essas setinhas amarelas aqui são energia luminosa, energia do Sol, certo? Aqui a gente vê, nesse lado aqui, a gente vê a fotólise da água, né? A molécula de água que se quebra em oxigênio, hidrogênio e elétrons. Esses elétrons liberados na fotólise da água, eles vão se posicionar, né, dentro das clorofilas, certo? Dentro das clorofilas. E enquanto essas clorofilas estiverem recebendo luz luminosa, né, eles vão excitar os elétrons, certo? Vão dar energia para os elétrons, né? A gente lembra lá da química que quando os elétrons estão com energia, eles ficam mais agitados, digamos assim, né? Então eles sobem de nível, né? Quando eles sobem de nível, a gente vai ter lá, dentro da célulazinha da planta, alguns carregadores, alguns receptores de elétrons, né? E esses receptores de elétrons vão percorrer um caminho, certo? Vão exercer uma atividadezinha, e esse caminho que eles vão percorrer vai liberar energia. Essa energia liberada vai produzir aqui o nosso ATP, certo? Então, vamos lá, recapitulando. A clorofila recebe luz do Sol, certo? Os elétrons que vão estar localizados na clorofila vão receber mais energia, vão se excitar, certo? E eles vão se mover, né? Digamos assim, eles vão mudar de local, eles vão mudar de clorofila. Quando eles forem mudar de clorofila, mudar de célulazinha, eles vão liberar energia. Quando eles liberarem energia, essa energia liberada vai produzir ATP, lá pela ATP sintase, já a gente vai ver melhor no videozinho, mas aí produziu o ATP, certo? Esse mesmo elétron vai se posicionar em outra clorofila, né? Recebendo luz do Sol também, vai se excitar novamente, certo? E vai agora produzir o nosso NADPH, né? Ou NADPH2, certo? Eu vou ter uma moléculazinha lá de NADPH+, de NADP+, certo? E vou produzir o meu NADPH2, certo? Então lembre, quando eu vou sair de uma clorofila para outra clorofila, isso é uma fotofosforilação acíclica. Se o elétron saísse da clorofila e voltasse para a mesma clorofila, seria uma fotofosforilação cíclica, certo? Essa é a única diferença. Beleza, pessoal? Então pronto, a gente tem aqui a produção do ATP e tem a produção do NADPH. Depois que a gente tem a produção dos dois, basicamente inicia a etapa escura, certo? Só que só para a gente recapitular aqui, só para ver se a gente entendeu direitinho, vamos ver um videozinho, né, explicativo da etapa clara, certo? Só para não ter problema. Vamos pular um pouquinho. Isso daqui, ó, é uma célula vegetal, certo? Aí dentro da célula vegetal a gente tem o cloroplasto, certo? E dentro do cloroplasto a gente tem o nosso tilacoide, certo? O nosso tilacoide que é onde vai acontecer a etapa clara, a gente já citou, né? Ok. Aí lá dentro do tilacoide a gente tem várias célulazinhas, né? Vários componentezinhos, né? Na verdade são proteínas isso daqui, que vão fazer a atividade que a gente acabou de citar, né? Que é a fotofosforilação. Okay? E ao mesmo tempo também vai estar acontecendo a fotólise da água. Né? Vamos dar um zoom aqui, fotossistema 2, fotossistema 1, né? Como vocês viram. E essas bolinhas aqui, essa irradiação de raiozinhos aqui, são a energia luminosa, certo? Que vão estar irradiando as clorofilas, certo? Aí as células de clorofila vão pegar os elétrons, ó, os elétrons aqui da fotólise da água, e vão energizar eles. Vão energizar eles e vão fazer o caminhozinho acontecer, né? Ó, energizou eles e fez o transporte dos elétrons, certo? Aqui está acontecendo embaixo a fotólise da água, certo? A água quebrou e por aí vai, certo? Beleza. Aí os elétrons vão percorrendo o caminhozinho, os elétrons vão percorrendo, e enquanto vão percorrendo o caminho, essa energia que os elétrons vão estar transferindo nesse caminho, certo? Vai fazer a síntese de ATP, certo? Como assim, Nathan? Vai ter aqui células de ADP que vão passar por essa ATP sintase, certo? Essa ATP sintase vai fazer o quê? Vai pegar a energia dos elétrons em movimento, né? E vai juntar a ADP, né? A adenosina difosfato, com uma molécula de fosfato, certo? E isso vai produzir um ATP, certo? Então a energia dos elétronzinhos se movimentando vai produzir o ATP e vai produzir também aqui, ó, o nosso NADPH. Nosso NADPH2 acontece também. Então, produção de ATP e produção de NADPH2. Beleza? Show? Pronto. Então, acabou a nossa etapa clara. Perfeitamente. Agora, vamos para a nossa etapa escura, certo, pessoal? Nossa etapa escura, que até mudou o nosso modelo de slide para ficar mais claro para vocês, não tem a luz solar, né? Não tem luz solar aqui irradiando nas plantas, então ela, entre aspas, não precisa de luz. A etapa escura não precisa de luz, certo? Também conhecido como etapa química.
é a fase que acontece depois da fase clara, que a gente já viu, certo? E ela vai utilizar, basicamente, o ATP e o NADPH2 para produzir composto orgânico, certo? A ideia é essa. Ela vai utilizar o CO2, coisa que na etapa clara não acontecia, né, a utilização de CO2. E também tem o nome de ciclo de Calvin, né, ou ciclo das pentoses, que a gente já vai ver como é que funciona esse ciclo, né, como é que ele acontece, certo? Basicamente, ao final dessa etapa, como a gente já tinha citado, vai ter a produção do nosso carboidrato, né, geralmente a glicose. Então a gente vai ter a criação, né, a produção do nosso composto orgânico, finalmente, né. Ocorre no estroma do cloroplasto, certo? O que é o estroma, Natan? Estroma, basicamente, é a parte aqui dentro do cloroplasto, que é laranja, né? Essa parte alaranjada aqui, é como se fosse a matriz do cloroplasto, certo? Essa parte mais vazia, entre aspas, do cloroplasto, ok? Então aqui a gente tem um desenhozinho, uma imagenzinha do ciclo de Calvin, certo? Como é que funciona? No ciclo de Calvin, ele vai ter essa moléculazinha aqui, que ela é chamada de ribulose, certo? Ribulose de fosfato. Essa ribulose vai entrar em contato com a enzima, que é o rubisco, certo? E vai receber também 6 moléculas de dióxido de carbono, certo? 6 moléculas de dióxido de carbono. 6 ribuloses reagindo com 6 moléculas de dióxido de carbono, com a ação do rubisco, vai formar 12 moléculas de ácido fosfoglicérico, certo? Ou PGA, também conhecido como PGA, certo? Essa moléculazinha basicamente é quando eu parto a minha ribulose aqui, digamos, ao meio, né, entre aspas, e carbonizo, né, ou adiciono esses carbonos aqui nessas minhas moléculas, certo? Então eu vou fazer aqui o meu PGA. Quando eu faço o meu ácido fosfoglicérico, quando ele recebe ATP, né? Que ATP é esse, Natan? É o ATP gerado lá na fase clara, certo? Então eu vou usar o ATP para poder fosforilar, né? Adicionar fósforo nessa molécula aqui. Então pronto, vão virar 12 moléculas com 2 fósforos aqui, um de cada lado, certo? E agora eu vou ter o meu NADPH, né, adicionando hidrogênios aqui na minha molécula também, certo? E além disso, esse fósforozinho vai sair aqui, ó, 12 fósforozinhos vão sair. Só fazendo uma correção rapidinha nessa imagem, não vai ter esse fósforo aqui, certo? Esse fósforo aqui não existe porque ele saiu aqui, ó. Show? Então não confunda. Beleza. Depois que esse fósforo saiu, eu vou ter o meu famoso PGAL, né, ou também conhecido como ácido fosfoglicérico, né? Só que sem o meu fósforozinho a mais aqui, certo? A ideia é quase a mesma que eu já tinha antes, só que com hidrogênios a mais, ok? Então, isso daqui, das 12 moléculas que eu gerei, a minha célulazinha vegetal vai separar duas moléculas dessas para virar glicose, né? 2 dessas aqui ela vai separar para virar glicose. Ah, Natan, e as outras 10 que faltam, né? Tipo, como a gente estava usando 2, por que eu só separo 2? Porque as outras 10 vão ter que voltar para o ciclo, né? Porque senão não é um ciclo, né? Para o meu ciclo acontecer, eu tenho que ter a minha ribulose. E como eu estou aqui, eu tenho que pegar essas moléculas que restaram e transformar elas em ribulose. Como é que eu transformo? Basicamente, eu só preciso adicionar aqui 6 moléculas de ATP, né? Então, 10 moléculas de PGAL com 6 moléculas de ATP vão reagir e vão formar de novo as minhas 6 moléculas de ribulose. E aí recomeça o ciclo. E por aí vai, certo? Então, toda vez que acontecer um ciclo de Calvin, a gente vai produzir apenas 2 moléculas aqui, ou uma molécula de glicose, ou 2 moléculas de PGAL, né? Isso aqui é a base dos carboidratos, certo? É a base dos compostos orgânicos, ok, gente? Então, isso aqui é muito importante, certo? Então, beleza. Ciclo de Calvin é isso daí, certo? Só que a gente tem que lembrar, só para a gente não esquecer disso, uma coisa que os vestibulares cobram bastante, que é a questão de respiração e de fotossíntese, né? A respiração, como a gente sabe, ela consome energia e a fotossíntese, ela produz energia, né? Ou seja, a respiração consome carboidrato, fotossíntese produz carboidrato, certo? Então, geralmente, nas provas que cobram isso, elas botam uns gráficos semelhantes a esse, né? Onde essa linha reta aqui é a velocidade de reação de respiração e essa linha curvada aqui é a velocidade de reação de fotossíntese, certo? Embaixo a gente tem intensidade luminosa e aqui é a reaçãozinha da planta, certo? Então, quanto mais intensidade luminosa vai recebendo, mais fotossíntese a planta vai fazendo, né? Aí, geralmente, as perguntas que são feitas. No ponto tal de luz, digamos esse ponto aqui de luz, a planta consegue suprir a respiração pela fotossíntese? Aí é só você observar. O gráfico de fotossíntese está acima do de respiração? Se sim, a planta consegue. Se estiver abaixo de respiração, a planta não consegue, certo? Outra curiosidade, quanto antes a planta conseguir superar a respiração, menos luz ela precisa.
certo? Quanto mais tardio a planta consegue superar a respiração, mais luz ela precisa, certo? Show! Agora vamos falar de quimiossíntese, né? Uma parte mais simplesinha, mais direta. Basicamente também é um processo autótrofo, né? Autotrófico, certo? Só que agora a gente não tem mais plantas, ok? A gente tem agora nossos procariontezinhos conhecidos como bactérias, certo? São as bactériazinhas aqui que vão fazer a quimiossíntese agora, certo? A ideia da quimiossíntese é a mesma da fotossíntese, certo? Que é transformar compostos inorgânicos em compostos orgânicos. Show? Então não esqueçam, também são essas bactérias aqui são chamadas de quimioautotróficos, certo? Seres quimioautotróficos. Show? Mas quando é que isso acontece? Onde é que isso acontece? Isso aqui vai acontecer, gente, porque essas bactérias se adaptaram para conseguir produzir o próprio alimento quando não tinha luz, né? Ou seja, lá nos grandes oceanos, nos fundos dos grandes oceanos, a gente vai ter fendas vulcânicas que a gente consegue ver a presença de seres vivos. A gente tem presença de seres vivos. Só que lá é tão fundo no oceano que não consegue nem chegar a luz solar, né? Então não tem presença de luz. Se não tem presença de luz, não tem fotossíntese. Aí você me pergunta, mas a gente não estava falando que as plantas são a base da cadeia alimentar? É verdade, são da base da cadeia alimentar quando se tem luz. Quando não se tem luz, a base da cadeia alimentar são essas bactérias aqui que fazem quimiossíntese, certo? Então lembrem disso. Ambiente sem luz, se existe ser vivo, né, esses seres vivos vai ter pelo menos algum deles que faz quimiossíntese. Se existe luz, aí pode ter seres que fazem fotossíntese normalmente. Show? Não esqueçam disso, muito importante. A quimiossíntese é muito mais simples de se analisar, digamos assim, do que a fotossíntese, porque basicamente ela vai pegar uma substância inorgânica, oxidar ela, né? A bactéria vai oxidar essa substância, e lembrando, né? Só lembrando um pouquinho da química, oxidação é perder elétrons, né? E esses elétrons que foram perdidos, eles vão ser considerados energia, né? Vão ser utilizados como energia para poder fazer a produção das substâncias orgânicas. Ou seja, substância inorgânica oxida, os elétrons livres vão produzir as substâncias orgânicas aqui, do mesmo jeito que a fotossíntese, com CO2 e água, aí com a energiazinha aqui, né, o nosso ATP e o nosso NADPH2, lembra? Não esqueçam, eles vão contribuir para fazer o ciclo de Calvin e fazer a nossa glicose lá, né? Então aqui um pouco mais detalhado, certo? A gente tem aqui um substrato mineral, né, um substrato de amônia, certo? Ele vai sofrer oxidação, aí vai liberar aqui N2, né, nitrogênio, e os elétrons da oxidação vão vir aqui para o ciclo, certo? Para o ciclo da quimiossíntese. Esses elétrons aqui vão produzir ATP e NADPH2, certo? E o ATP e o NADPH2 vão entrar no ciclo de Calvin, exatamente como acontece na planta, certo? O ciclo de Calvin da quimiossíntese e o ciclo de Calvin da fotossíntese são iguais, certo? Porque eu vou ter o ATP e o NADPH2 e vou ter lá todos os meus compostos orgânicos como tinha lá, né? Que é a nossa ribulose e etc. Então eu vou ter aqui o meu oxigêniozinho, o meu CO2, meu dióxido de carbonozinho, que vai virar futuramente em glicose, certo? Meu compostozinho orgânico. Então a quimiossíntese é muito mais objetiva. Vamos só trazer para um caso mais real, que também é muito cobrado em prova, certo? É a quimiossíntese no ciclo de nitrogênio, certo? Como a gente sabe, o nitrogênio, assim como outros compostos inorgânicos, eles têm um ciclo, né? Então, basicamente, o nitrogênio ele é fixado na terra, no solo, né, em forma de amônia, ok? E eu vou ter bactérias, certo? Procariontes aqui, que vão quimiosintetizar essa amônia. Quando eles quimiosintetizam a amônia, eu vou liberar outros substratos, né? Que pode ser nitrito, pode ser nitrato, certo? E esse nitrito e esse nitrato vai ser quimiosintetizado de novo, né, por outras bactériazinhas e vai ter como substrato o quê? O nitrogênio. E aí vai seguindo o ciclo, certo? Ou seja, as bactérias quimiosintetizantes são importantíssimas, certo? Para o ciclo do nitrogênio, por exemplo, e também para ambiente que não tem a presença de luz, certo? Elas são responsáveis literalmente pela vida nesses ambientes, certo? Espero que vocês tenham entendido, certo? Foi um prazer enorme poder estar ajudando vocês com esse conteúdo, mais uma vez. Ok? Por favor, não se esqueçam de dar like, compartilhar com os amigos de vocês, certo? Comentar aí se vocês tiveram alguma dúvida ou algo do tipo, podem comentar que a gente vai responder vocês, certo? E muito obrigado a todos, continuem seus estudos e até mais.